Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos ao podcast Além da Tribuna. Nesta nossa 13ª edição, nós iremos conversar com o vereador de segundo mandato, o vereador Irmão Soares. Irmão Soares, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que fazem a nossa maravilhosa Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Vereador, nós vamos começar o nosso diálogo enaltecendo uma linha do tempo. O senhor está no seu segundo mandato, presidente da Comissão de Educação, integra a bancada de situação aqui na Câmara e somente neste semestre o senhor protocolou 182 matérias legislativas. Fazendo um preâmbulo para o pessoal de casa conhecer quem é o vereador Irmão Soares. Vereador Irmão Soares é, primeiramente, cristão há 35 anos, filho do saudoso em memória Pisa na Flor e também da minha mãe Terezinha, que está se recuperando de uma cirurgia e vai dar certo, mamãe. Vereador Irmão Soares é eleito por Deus através do povo, trabalhando por esta cidade que tanto ama, que se congrega na primeira igreja Vale da Bênção há 35 anos, que tem um projeto social e esportivo há 30 anos, que chega até as crianças da periferia, adolescentes e jovens, e é uma forma que Deus me deu de evangelizá-los, de dizer para eles honrar pai e mãe. E tudo começou com eles. A minha vontade de trabalhar para Santa Cruz começou com eles, porque quando a gente precisava de algo, a gente não tinha a quem recorrer. E ficava difícil. Então a gente colocou um propósito de trabalhar por nossa cidade, mas trabalhar não só pela escolinha de futebol Peniel, mas pelo esporte aqui em nossa cidade. O esporte é uma de suas bandeiras, assim como a questão evangélica. O senhor é autor da Semana Cultural Evangélica, né? Tem também a Copa Evangélica, dentre outros projetos. Então vamos aí colocá-los por ordem. No que diz respeito aos projetos de lei ordinária, aqueles que o senhor pontuou nesse primeiro semestre, quais aqueles a gente poderia apresentar agora para a população? Aqueles que o senhor acha que tem, todos têm um impacto, mas aqueles que a população sente de imediato a sua ortoga. Meu querido, eu agradeço aí por essa pergunta. Eu tenho isso aqui, Santa Cruz. Olha, eu tenho mais de 50 projetos que podemos dizer assim que tornou-se lei e que está aí na ação do nosso prefeito Fábio Aragão antes e Elinho Aragão agora. Mas eu posso destacar a Semana Cultural Evangélica, que tem sido uma forma de Santa Cruz, entre aspas, parar e passar 5 dias aqui na Avenida 29 de Dezembro, ouvindo a palavra de Deus, e para todos que querem, adorando a Deus, e ouvindo os louvores de artistas da terra, e também de artistas, cantores evangélicos a nível nacional. Isso para mim é uma alegria, e eu agradeço ao prefeito Fábio Aragão, que sem ele nós não poderíamos fazer esse projeto, que tornou-se um projeto grandioso para a glória de Deus, um projeto grandioso, onde todas as igrejas, ou quase todas as igrejas, se reúnem aqui em Santa Cruz do Capibaribe para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro, que possamos encontrar salvação. Um desses projetos, vereador, que salvo me engano, ele passou da legislatura anterior para esta, para poder ser que ele fosse aprovado, é o que diz respeito para que as pessoas, né, possam, aquelas que têm uma pessoa autista em casa, possam colocar a placa, a identificação que aqui mora uma pessoa
autista. Essa foi uma discussão ampla em ambas as legislaturas e ela chegou à finalização com a votação unânime pelo projeto. Mais um marco na sua caminhada, como o senhor vê esse processo? E eu acredito que também tenha sido um processo de conscientização dos parlamentares de ambas as legislaturas sobre a causa autista. Meu querido Antônio, além de nós trabalharmos aí com um desenvolvimento das ações para atendimento de pessoas com transtorno espectro do autismo, o TEA, nós criamos esse projeto que é lei, adote uma placa, aqui mora um autista. E embaixo está escrito, respeite, tenha amor, tenha empatia, abrace essa família. Porque só Deus e a família sabe o que é a situação quando uma criança está em crise. Porque nós sabemos que tem um nível 1, o nível 2 e o nível 3. E tem mães, principalmente as mães, não estou menosprezando os pais, mas a maioria das mães deixam de viver para si, deixam de viver para outras pessoas para cuidar dos seus filhos. E é com esse intuito que eu quis cooperar, porque tem pessoas que vêm com motos, né, motocicletas fazendo barulho com aqueles canos terríveis. Vem o período de junino com fogos, que até a gente está vendo aí outra situação nessa questão de fogos. Vem também barulhos de carros automotivos. Então, tudo isso perturba, prejudica uma criança. E quando prejudica a criança, está prejudicando a família. E essa placa, ela diz, tenha empatia, tenha amor, tenha respeito. Aqui mora um autista. E dentre as matérias aqui da casa, o senhor é um grande defensor pela denominação dos espaços públicos pelas pessoas que vivem aqui em Santa Cruz. E também é um defensor que essa Casa de Lei preste homenagens em vidas àqueles que contribuíram e que contribuem para o desenvolvimento de Santa Cruz. Já tramita, e o senhor já se colocou em alguns meios de comunicação, contrário ao projeto de resolução que coloca 5 títulos de cidadão por cada vereador. O senhor, a gente já sabe que o senhor é contrário, mas para que a população de casa entenda por que o irmão Soares já é contrário a esse projeto, que tende a mobilizar agora o segundo semestre legislativo, qual seria o motivo, irmão? Eu sou contra, e o motivo eu vou lhe explicar. A nossa cidade, ela é composta agora, com mais ou menos, eu posso dizer, 75% de pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, alguns poucos de outros países, porque a nossa cidade é uma cidade industrial. E todos vêm buscar abrigo, emprego, melhorar a sua vida aqui. E quando chega, Antônio, eles pegam rápido o ritmo de Santa Cruz do Capibaribe. Trabalho, trabalho, trabalho. Muitos até dizem, aqui não tem lazer, mas tem trabalho. Mas tem um sustento para minha família e para me mandar ajuda para as pessoas que ficaram lá. Então, essas pessoas estão contribuindo com nossa cidade. Essas pessoas estão contribuindo com a gestão atual, quando dá emprego. Está contribuindo com com muitas famílias que estavam desempregadas, eles chegam pedindo emprego. Daqui a pouco, eles estão empregando. E tem dado testemunho. E tem dado testemunho de pessoa honrada. Então, eu limitar o número de títulos de cidadão santacruzense aqui não seria legal da minha parte. Porque se eu conheço várias pessoas que vieram de longe, já estão 10, 5, 10, 30, 40 anos que a gente tem aí títulos para entregar,
30, 40 anos que está em nossa cidade. Essa pessoa não merece? Merece. Não, mas vamos limitar. Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo de limitar, de entregar o título de cidadão santacruzense? Eu acho que se o vereador quiser só dar um por ano, é um direito dele. Mas o vereador querendo dar 5, 10, 20, 30, 40, 50, seja lá o que for, é merecedor. Eu vi alguém dizendo, está se tornando banal, está se tornando uma banalização. Essa pessoa foi antiética, foi desrespeitosa com os moradores de Santa Cruz do Capibaribe, daquelas pessoas que vêm de fora e vêm cooperar com o progresso de nossa cidade. Então, eu concordo que se o vereador não quiser, não dê nenhum. Mas Santa Cruz tem cidadãos honrados e muitos que merecem ser lembrados. Aí é onde eu disse o que você falou agora. E eu prefiro entregar 10, 11, 12, 13, 14, 15, sei lá. Eu sei o que acontece. Em vida, né? Entregá-los em vida. Eu prefiro entregar em vida do que as homenagens póstumas com os nomes dos espaços públicos, né? Exato. Por exemplo, meu pai. Eu não queria que meu pai, homenagear o meu pai com a Praça Pisa na Flor. Foi homenageado porque ele já está junto com o Papai do Céu. Eu queria dizer em vida. Eu queria fazer algo em vida para ele. Aquilo que ele tentou 2 vezes e não conseguiu. E o filho dele, aprove Deus, está pelo 2º mandato. Isso também comunga um pouco pelo que o senhor já colocou nessa casa, nesse primeiro semestre, quando o senhor já se mostrou contrário ao projeto de resolução que quer conceder o título de cidadão em memória. Digamos assim, o senhor se recorda dessa discussão? Eu sou contra, porque não faz, para mim não faz sentido, respeito o ponto de vista de cada um, para mim não faz sentido. Você quer homenagear, homenageie em vida. Se eu quero dizer que Antônio é um exemplo aqui, há 2 exemplos aqui na Câmara de trabalho, de honradez, eu não vou deixar de dizer agora não, para depois dizer só para o povo, porque Antônio não vai ouvir. Então são muitos os cidadãos que hoje como é que se diz? Eles dizem, eu sou santacruzense. Já faz 10, 15 anos, eu sou santacruzense, eu amo esta cidade. Aí eu vou limitar? Não. Só pode 5 por ano. Numa cidade que tem mais de 120 mil habitantes e 75% das pessoas estão aí sendo pessoas de fora que vieram aqui para essa terra tão amada. Discordo, o limitar, e concordo que o vereador, ele entregue quantos ele quiser. Quantos? Seja 1 ou seja 10. Vereador, o senhor, nesse primeiro semestre, o senhor protocolou 215 requerimentos. O senhor está entre os 3 parlamentares com o maior número de matérias em termos de requerimentos protocolados na casa. Para que a gente possa transformar esses números em ação, quais requerimentos o senhor poderia destacar para a população, para que elas possam compreender que tal requerimento teve tal impacto na nossa vida, na vida daquela comunidade, daquele bairro? Exato, que falar não daria tempo, mas eu quero destacar a reforma estrutural do nosso CISPOL, que agora é a SDS, valorizar os nossos guardas municipais, e foi todo reformado, além de uma academia, que esse vereador fez o requerimento aprovado, e também a questão de dormitório. Então, a questão do CISPOL, mas também a Praça Pisa na Flor, né, gente? A Praça Pisa na Flor. Então, eu quero agradecer mais uma vez a gestão por construir a Praça Pisa na Flor, ali no Rio Verde, onde era um lugar tenebroso, onde era um lugar
de caminho de drogas, onde ali era um lixão. E se você for olhar agora, Antônio, lá da mesma forma que foi inaugurada. Houve alguns imprevistos, mas foi consertado, mas está lá. Porque as pessoas estão cuidando. E as crianças e as famílias, todos os dias, todas as noites, estão lá se divertindo. Então, a Praça Pisa na Flor e também a Praça da Comunidade Cacimba de Baixo, ali, lá no Pará, na Vila do Pará, a praça onde tem o Mandacaru, ali lá nas Quixabeiras, que você deve conhecer. Sim. Então, aquela praça está pronta, bem iluminada, eu vi até uma foto. Foi um dos requerimentos desse vereador e de tantos outros que nós pedimos lá na Magana, a iluminação do campo e tantos outros. Por isso que nós formos falar e a gente para no tempo, tem que ter mais hora e a gente tem que respeitar o horário previsto, senão o Leandro, ele... Nos corta, nos tira do ar, né? Faz igual lá no plenário, né? Ele corta o nosso áudio, né? Com relação às emendas impositivas, algumas delas já estão em vigor esse ano. Como foi que o senhor fez o direcionamento dessas emendas em dezembro do ano passado para aplicação neste ano? Vou apresentar agora as nossas emendas impositivas. Aqui é tanto papel, tá aqui. E vocês podem acompanhar o trabalho do vereador Irmão Soares no SAPL aqui da Câmara de Vereadores. Basta clicar em parlamentar, você vai ter acesso a todos os vereadores e clicar no Irmão Soares ou no parlamentar que você tenha votado e lá acompanhar todo o trabalho legislativo. Tudo que a gente está falando aqui em números, projetos de lei, estão lá. É só clicar em Irmão Soares, vocês vão ter acesso a todas essas informações. Ô, meu querido, isso foi bom você ter falado isso. Antes de passar as emendas impositivas, população de Santa Cruz, vai lá no site da Câmara e vê o trabalho dos 17 vereadores. Porque muitas vezes, Antônio, as pessoas mal informadas, elas replicam algo que não viram e fica falando aquilo que não sabe. Eu lamento mesmo, porque muita gente não sabe, na verdade, qual é o trabalho e como o vereador tem trabalhado. Então, por favor, me perdoe a expressão, em nome de Jesus, visite e não critique um vereador, um gestor, porque fulano está criticando. Veja se os fatos são verídicos. Vá lá na fonte, Câmara de Vereadores, veja vereador por vereador, veja as ações do vereador, veja na mídia do vereador. Eu quero dizer a você que tem 17 vereadores aqui, 2 mulheres e 15 homens, todos 17 honrados, que amam esta cidade e que procuram representar esta cidade. As emendas impositivas. As nossas emendas impositivas. Para esse ano foram R$10 mil para a Associação de Pequenos Produtores Rurais do Carrapicho. Além desses R$10 mil, teve R$100 mil do deputado William Brígido para a compra ou aquisição de um automóvel. Então, está aí R$110 mil para a Associação do Carrapicho. A Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, R$5 mil. Construção da sede da Academia Santa Cruzense de Letras, a Vanísia, R$5 mil. Instituto Geográfico Santa Cruzense, R$5 mil. Perfuração de poços artesianos para a zona rural, R$30 mil. Construção de uma parada de ônibus no residencial Cruzeiro, R$25 mil. Compra de refletores para o campo de futebol Nogueirão, na Magana, R$5 mil, ou seja, além dos que estão, tem mais. Uma desk, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Santa Cruz do Caparibe, nós fizemos um trabalho de
de emendas parlamentares. E custeio para cirurgias eletivas, 17 mil. Mobiliários para o Centro de Diagnóstico e Imagem, 10 mil. Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de saúde, 10 mil. Compra de equipamentos para o Laboratório Municipal, 15 mil. Compra de mobiliário para a UBS do Rio Verde, lá no bairro Cruz Alta, 50 mil reais. E quero dizer a vocês que do Rio Verde, que vai abranger ali parte do Manuel Lucas, Santa Teresa, vai ser, se Deus quiser, construído uma UBS ali. E você, rioverdense, saiba que foi esse vereador que colocou 50 mil reais para o mobiliário e, além disso, o requerimento pedindo a construção da UBS lá. Então, e o restante é isso. Compra de uma impressora de 18 mil reais, que foi junto com o Manuel lá para a UPA, porque estava tinha um vereador que dizia, eu quero raio-x, tem que ter o raio-x. Aí o povo, e aquela confusão. O vereador irmão Soares e o vereador Manuel resolvendo essa questão, porque já colocou compra para a impressora, é o Drypro Sigma, raio-x para a UPA 24 horas. Compra de equipamentos para o SAEC, está aqui, ao lado da Câmara, que foram 10 mil reais. E tem uma emenda para vir agora, que a secretária vai, juntamente com a secretária de Saúde, com a secretária de Educação, vai estar efetivando a compra de óculos para as crianças da rede do município que não pode comprar óculos. Então vai ter exame e vai ter óculos para as crianças, que foi uma emenda minha de 96 mil e o nosso vereador Gilson 100 mil reais. Foram juntando. Juntando. Aí alguém pode dizer, mas é um programa que o Antônio está fazendo. Seu irmão Soares, você fala dos outros vereadores? Sim. Porque este vereador aqui, ele está aqui para juntar, para somar. E eu tenho que reconhecer o trabalho de outros vereadores, companheiros nossos desta casa, que são homens honrados. Então, são isso aqui, são todos esses pedidos. Está chegando aqui quase 100 mil reais de óculos para as crianças do município. Isso foram essas emendas. Afora um ônibus escolar que nós conseguimos, através do deputado Alcésio Silva, 350 mil para a Carlos Wilson, avenida ali da Vila do Amor, que até disseram, irmão Soares, não foi irmão Soares, não. A gente só pode provar com ação, né? Justo. Então, 350 mil, juntamente com o prefeito de Fábio Aragão, foi construído ali quase 1 quilômetro, ou se não 1 quilômetro de calçamento ali naquele bairro, na Vila do Amor, que pega a parte principal ali. Então, nós temos isso que os deputados trouxeram. Temos mais coisas aqui que o senhor pode perguntar, que Felipe Carreiras é um deles que, se Deus quiser, vai chegar a antena para Malhada. Vereador, o senhor, como a gente pontuou no começo, o senhor é presidente da Comissão de Educação e Cultura, e quando houve o seu anúncio, né, algumas pessoas pontuaram por que o irmão Soares. Mas eu creio que é porque o irmão Soares ele só pontuou depois que também é professor de Educação Física. Presidir uma comissão de educação com tantos projetos de discussão, com tantas questões que impactam a vida da comunidade escolar, tem sido um desafio à parte para o senhor? Tem sim, meu filho. E a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Aí disseram, vereador irmão Soares nunca foi professor. Bom, então procurem tirar de nossa cidade a Unopar. Porque se a Unopar não revela professores, não revela profissionais, então não adianta, né? Mas graças a Deus, eu dei aula na minha querida escola do Orlandina, que mando um abraço para Márcia Débora, professora,
e também a todos os que fazem a Escola Orlandino, que foi o meu primeiro laboratório. E isso é bom. Então, eu faço parte dessa comissão, presido com alegria, com amor, e procuro fazer o melhor na questão da Comissão de Educação. Nesses primeiros semestres do seu segundo mandato, nós tivemos muitos momentos, nós tivemos alguns embates de ideias. O senhor esteve presente em alguns desses momentos. É possível destacar aquele que mais lhe marcou? Eu poderia dizer, Antônio, que um dos que mais nos marcaram foram, né, vou citar dois. O primeiro foi aquela questão da votação para o hospital. Sim, E o Finisa, né? o Finisa, para o hospital, para a Avenida Manuel, se me falha a memória, Manuel Monteiro da Paixão. Sim, a Via Expressa. A Via Expressa. E Novo Matadouro e a pavimentação de as ruas. pavimentações de várias ruas. Que eu vi até pessoas da oposição dizerem, não, é para o Progresso Santa Cruz, eu também. Mas a gente às vezes fica chateado porque as pessoas, ao invés de olhar para o povo, olha ser oposição. Mas eu disse, viu? Eu falei para o secretário Breno, o doutor Breno, disse, todo mundo vai aprovar. Todo mundo vai aprovar. Porque o recado foi dado na eleição passada. Então não tem como o camarada ser contra um progresso, um projeto desse que está sendo contra o povo de Santa Cruz. E eu disse tanto. Aí falaram isso e aquilo, e resolveram votar a favor. E outros aqui é acerca da minha posição. Eu sou de direita. Eu não abro mão. Não abro mão. Eu sou de direita e não tenho político de estimação. Sim, a prova disso foi Brasília, né? Na marcha a Brasília, que o senhor esteve em diversos espaços buscando as melhorias, as emendas para a nossa cidade. Isso, independente da ala, mas estava lá junto com o grupo. Está entendendo? Eu respeito todos, mas a minha posição é de direita e eu não. Minha posição ideológica é de direita. Agora, se você diz, e o seu candidato? Meu candidato é aquele de direita. Não sou apaixonado por candidato algum que se intitula. Como disse Nelson Rodrigues, quando a população, quando a maioria B está voltada só para um candidato, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Então, continua assim. Vereador, nós estamos nos aproximando. Na verdade, pelo nosso tempo ali, a gente já está chegando, já teríamos chegado no fim. Né? Leandro vai ser benevolente. Isso. Eu vou abrir a sua benevolência também. A gente tem 1 minuto para que, olhando para a Câmara que nós intitulamos Com os Olhos de Santa Cruz, o senhor possa dizer para a população de Santa Cruz do Capibaribe, que nos acompanha nesse momento, ou em diversos outros momentos que vão estar conosco aqui no YouTube, o que é que eles podem esperar desses 3 anos e meio de mandato do vereador Irmão Soares? Meu querido Antônio, meu povo de Santa Cruz, que vocês, tenho certeza que vocês possam esperar trabalho, fidelidade ao povo de Santa Cruz, assim como nós trabalhamos e lutamos pela Semana Cultural Evangélica, assim como nós lutamos pela Copa Evangélica de Esportes, assim como nós lutamos pela agricultura familiar, que está de vento em popa com o nosso querido Edgar Mafra e Ralph Lagos, assim como nós lutamos por vários projetos que agora são leis e estão sendo executados, tenho certeza que nós estaremos aqui. Quando eu digo nós, é o Gabinete 8. Eu não posso esquecer de Maurício, eu não posso esquecer de Marcela, eu não posso esquecer de João. Junto ao irmão Soares, trabalhando por Santa Cruz. Tenho certeza, Santa Cruzenses, que vocês podem esperar trabalhos e conquistas para o povo de Santa Cruz
É as falas desse querido vereador santacruzense, irmão Soares. Muitíssimo obrigado, vereador, por sua participação em nosso podcast. A gente se encontra no retorno dos trabalhos legislativos, né, agora no início de agosto. E também o nosso muito obrigado a você de casa que esteve conosco, acompanhando mais uma edição do podcast Além da Tribuna. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã.